Muito bem, sejam bem-vindos novamente na nossa unidade 5 da disciplina Indicadores Hospitalares de Gestão. Lembrando sempre que eu estou falando a palavra hospitalar várias vezes, mas essa disciplina se aplica a clínicas, laboratórios, ambulatórios, unidades de saúde que atendem pacientes. Muito bem, tendo esse conceito, nós viemos contando uma história do que é indicador. Indicador nada mais é do que aquela ferramenta em que a gente olha para ela. Pode ser diariamente, semanalmente, da forma que a gente estabeleceu. Nós, enquanto gestores, nós olhamos para ela e nós conseguimos ali traduzir o que está acontecendo em nossa unidade. Desde recursos patrimoniais, materiais, financeiros, como estamos atendendo o nosso paciente, tempo de resposta, cuidados dos pacientes, a evasão do paciente, está indo embora por quê? É um indicador importante. Quanto está custando ter aquele paciente na nossa clínica, no nosso hospital, no nosso laboratório? Quanto que eu estou gastando de insumos para manter aquele paciente? Funcionários, meus funcionários estão trabalhando satisfeitos? Estou tendo muita rotatividade de funcionários? É um indicador importante. Então veja, nós entendemos isso até agora. E de que forma a gente coleta esses dados? Demos exemplos também. A gente pode coletar de várias maneiras. Hoje, uma delas é a maneira eletrônica. Basicamente, evita erros, né? Diminui a possibilidade de erros e viés no nosso indicador, certo? E a gente entendeu também que é importante proteger os dados dos nossos pacientes para que a gente mantenha indicadores sempre fidedignos e a gente guarde esses indicadores, né, de maneira correta, para que a gente não venha ter vazamento de dados, informações que são bases para muitos indicadores. Muito bem, depois a gente viu também que depois da coleta e do tratamento das informações, a gente precisa olhar o indicador, ver esse indicador de maneira ampla, traduzir esse indicador para que a gente possa monitorar aquilo que a gente está mensurando, como os exemplos que eu dei, desde custo, melhorias, oportunidades, ok? Então, os indicadores estão aí. Agora eu vou adentrar um pouquinho na unidade 5, né? E em informações aqui que vão clarear mais ainda aquilo que a gente está colocando no nosso raciocínio até a unidade 4. Na unidade 5 eu vou falar de indicadores de segurança do paciente e qualidade assistencial. Pronto, professor, agora ficou mais claro. Você está mostrando para mim agora que a gente tem um bloco de indicadores, é isso que eu estou querendo dizer para você. Nós temos um bloco de indicadores que trata da assistência do paciente. Qualidade assistencial quer dizer como que minha equipe, minha clínica, meu hospital, meu laboratório, meu ambulatório atende o paciente. Qual a qualidade que eu ofereço? Então preciso medir isso, mensurar isso. Ok? E dentro desse conceito, a gente também tem que pensar na segurança do paciente. Quando eu falo de segurança do paciente, são conceitos bem amplos, né? São conceitos que vêm de fora do Brasil, isso aí, né? Vem bem antes, né? Não que a gente não pensasse em segurança, nós temos os melhores protocolos de saúde eu considero, do mundo. Muitos dos nossos protocolos são excelentes. Talvez a gente não tenha tanta tecnologia igual a outros países, mas em termos de conhecimento técnico-científico, nossos médicos, por exemplo, enfermeiros, outros profissionais, biomédicos, tal, nós estamos bem cotados, né, no mundo. Agora, quando a gente fala de segurança do paciente, são conceitos que vêm de fora, porque em relação a legislações, eles estão mais antecipados, nesse sentido de manter o paciente sobre sua segurança, sobre seus sigilos, e que os processos são muito grandes, muito pesados fora do Brasil, né? Então isso já levou eles a produzir algo como indicadores desses modelos, né, de segurança do paciente que vão traduzir ali, conseguir monitorar melhor o seu paciente. E isso trouxe para cá. E hoje, grandes empresas hospitalares, né, por exemplo, que adquirem empresas brasileiras, fazem fusões, trouxeram essas ideias e a gente acabou implementando aqui e hoje já é uma realidade muito boa no nosso país, tá bom? Então, por exemplo, vamos falar de segurança do paciente. São modos aqui de traduzir essa palavra como segurança do paciente. Como que eu poderia traduzir para você? Veja comigo. Se o paciente está sob os seus cuidados, ele é a parte frágil no momento. Então, seja qual for a patologia, se for um simples exame de rotina, tá? Nós precisamos entender que esse paciente, ele tem que estar com o máximo de atenção, certo? Então, indicadores que temos, por exemplo, em hospitais, tem indicadores importantíssimos que monitoram isso.
Você imagina comigo, um paciente acabou de fazer uma cirurgia, certo? Ele precisa de todos os cuidados ali nos próximas 24 horas de observação, certo? Ah, mas é uma cirurgia, uma laparoscopia, certo? De vesícula. Só fez 3 furinhos, né? No abdômen ali do paciente, no umbigo, abdômen e tal. Muito bem, é uma cirurgia teoricamente que não vai ter grandes incisões grandes, não vai ter ali suturas grandes, diferente de uma cirurgia plástica de, né, abdômen, né? Mas esse paciente, ele é um paciente que está com pouco pontos de incisões, né? Pequenos furinhos, mas ele também requer, ele não pode, ele tem risco de queda. Ora, esse paciente então, mesmo que ele está podendo se movimentar devagarzinho, sentar, mas esse paciente tem um risco de queda. Você já viu o seguinte, que esse paciente não pode ficar se movimentando nas primeiras 24 horas de qualquer maneira no hospital. Você concorda comigo? Então, veja, eu preciso monitorar esse paciente. Existe um indicador para isso. Os hospitais têm esse indicador, ok? Desde quando o paciente saiu do centro cirúrgico e entrou na parte de hotelaria, que a gente chama, no hospital, que vai se ficar internado, né? Ele vai ficar lá na parte de internação. Essa hotelaria dele, ou seja, todos os cuidados que vão ficar ali cuidando dele, precisa ter atenção, principalmente. Então, alguma coisa que vai chamar a atenção dos técnicos de enfermagem, do pessoal de laboratório, do pessoal de enfermagem, certo? Dos médicos, dos nutricionistas, não vai ter uma plaquinha lá, esse paciente tem risco de queda. Você já deve ter percebido se foi visitar alguém ou você mesmo já passou por internação. Tá lá, risco de queda. Então, vários pacientes têm, assim, idosos, por exemplo, né? Risco de queda, por que coloca isso lá, né? Porque todo mundo que entra ali tem esse pensamento. Esse paciente tem que estar sob nossos cuidados, ele não pode cair. Porque imagina o seguinte, ele fez uma cirurgia, uma laparoscopia, né? Foi lá, é tranquilo até então. Mas de repente, por algum motivo ou outro, esse paciente tropeçou, caiu. A cirurgia era simples. Ele acabou de fazer a cirurgia 12 horas atrás. Aí ele tropeçou e caiu dentro da unidade. E deu uma intercorrência a partir disso. Veja, olha o que vai desencadear nisso. Se houve uma intercorrência a partir disso. Então, era um monitoramento só, cuidado para ele não cair. De repente, alguém que foi fazendo uma manobra ali, não, desce, eu vou te acompanhar até que senta aqui, tá? A pessoa cai. Se machuca, tem um problema maior. Ele sai do indicador ali, que é um indicador só de monitoramento, ele passa a ser um indicador aí de situação grave, porque a partir dali eu vou impactar em custos, porque esse paciente está sob a responsabilidade da unidade hospitalar. Esse paciente estava lá sob os cuidados, ele caiu não em detrimento da cirurgia em si diretamente, mas foi por falta de algum aparato, ou informação, ou outra coisa que aconteceu. E a gente precisa investigar o que levou ele à queda desse paciente, que vai impactar em custos, inclusive. Eu vou ter mais gente tendo que cuidar dele. Posso sofrer um processo por isso, inclusive. Então, veja. Respira um pouco, é isso mesmo. Vocês têm que parar e pensar agora, meu Deus. É como eu estou fazendo aqui, eu estou respirando, pensando, meu Deus, é tanto de custo que vai vir aqui, é um processo. É uma equipe que está envolvida. É todo um procedimento. Aí, só de pensar já me deu agonia. Então, imagina quem está lá na gestão, se é você que está lá na gestão. Respira, pense comigo, meu Deus, né? Então, veja. Esse é um indicador importante. Esse é um indicador que você como gestor precisa levar em consideração, tá certo? Então, quando a gente fala aqui de segurança do paciente e qualidade assistencial, tem tudo a ver com isso. Nós estamos relatando aqui. Eu fui um exemplo muito pesado aqui para que você entenda a importância dos indicadores, tá bom? Então, vamos pensar aqui. Dentre esses indicadores voltados para essas duas temáticas da segurança e da qualidade, eu vou dar mais exemplos. Taxa de infecção hospitalar. Eu falei isso com vocês na unidade 2, né? Por exemplo, quantos pacientes estão sendo sofrendo infecção aqui no hospital? Porque, pensa, paciente entubado pode levar infecção, né? Pneumonias associadas à ventilação mecânica. É também uma maneira da gente avaliar, tá certo? Taxa de quedas, que eu acabei de dar esse exemplo para vocês, que não impacta só no cair, impacta no restante inteiro. Lesões por pressão, né? O paciente está lá, eu até falei na unidade 2, se não me engano, se você voltar na unidade 2, o paciente fica lá, não tem mudança de decúbito, né? Fica muito tempo ali. Isso, a minha equipe precisa estar atenta. Se o técnico de enfermagem não faz as mudanças de decúbito recomendada pela enfermeira ou pelo próprio médico,
ele precisa ficar movimentando pacientes crônicos. Se ele não faz isso, o paciente vai ter lesão por pressão. Lesão por pressão, na verdade, é a ferida que se forma, né? Muito bem. Eventos adversos relacionados a medicamentos. Pode acontecer, certo? Vou dar um exemplo meu. Eu tive internado, né? Eu fiquei internado um tempo, uma época, por uma patologia em si, e eu sou extremamente alérgico a dipirona, certo? Então, olha o indicador que eu estive presente naquela unidade hospitalar. Não vou falar o nome da unidade hospitalar, mas aqui em Brasília, tá? Privado. O que aconteceu? Eu tive um evento adverso relacionado a medicamentos. Na minha ficha, constava lá que sou alérgico a dipirona. E dentro do hospital, o que acontece? O médico prescreve medicamentos chamados medicamentos de SOS, ou seja, se houver dor, ele vai lá e tem que aplicar um medicamento, o enfermeiro, né, vai lá, o técnico de enfermagem vai aplicar um medicamento que o médico prescreveu em caso de dor, ele chama de SOS, em caso de dor, não é toda hora não, tá? Deu dor, aplicam um medicamento para conter a dor, ok? Beleza. Dado momento, estou lá e eu vou ter dor, um episódio de dor, eu passei um procedimento cirúrgico, vou ter um episódio de dor, e nesse caso não estava tendo dor, de repente deu uma dor, agudizou, deu uma dor aguda. E aí o técnico de enfermagem, ele vai lá, por hábito, dipirona é padrão, tá lá, é medicamento de SOS. Ele vai lá e aplica em mim o dipirona injetável. Veja, em poucos minutos eu já estava sofrendo um processo, quase um choque anafilático, por conta da alergia, ou seja, meu sistema imune já respondia ali de maneira exacerbada para aquele medicamento. Então, já está me levando a um processo ali, uma hipersensibilidade aguda, uma alergia aguda, certo? E aconteceu o seguinte, imediatamente aciona-se uma equipe de emergência, meus olhos incharam, comecei a ter dificuldade de respirar, né, e aí foi indo, e aí teve que modular isso, imediatamente teve que tomar contramedidas, né, ou seja, aí o médico entra desesperado lá, na minha sala, né, entra ali e desesperado, falando, mas o que aconteceu, aí ele vai olhar ali, o que houve, o que você fez e tal, e aí até que, não, apliquei tal coisa, dei tal coisa pra ele e tal, ele, meu Deus, aí olha a ficha, alérgico e tal, e pá, tem que tomar as contramedidas ali, ok? E aí foi estabilizando normalmente. Entretanto, isso ficou registrado, obviamente, tá lá no meu prontuário, ficou registrado lá que aconteceu esse episódio, isso aqui vai por indicador de evento adverso relacionado a medicamentos, isso não é para acontecer. Você imagina se a minha esposa, que estava me acompanhando no momento, não identifica meus olhos inchando, e eu não começo, né, a ter dificuldade, e aí ela aciona a enfermagem. E se eu estou lá sozinho, por exemplo, e começa a ter esse problema, passa por um desmaio, fecha a glote, leva a óbito. A gente sabe que a alergia leva a óbito, certo? Então eu saía de uma taxa de medicamento ali, de um evento adverso, para uma taxa de mortalidade, né? Graças a Deus isso não aconteceu. Mas para você entender a importância de ter indicadores, o que aconteceu com esse indicador? Provavelmente, eu não sei, não trabalhei lá, mas eu sei que se foi levado corretamente esse assunto, esse indicador, evento adverso relacionado a medicamentos, vai haver uma tratativa, ou seja, a equipe de enfermagem tem que ter mais... Estou falando de segurança do paciente. Poderia ter ido a óbito, concorda? Mas aconteceu intercorrências por conta de que não deveria, se tivesse atenção na ficha. Ok? Então, muitos hospitais adotam, além lá, paciente com risco de queda, fica colado ali visualmente na parede ali, né? Paciente com risco de queda, paciente alérgico a ibuprofeno, é o meu caso, né? Ibuprofeno, dipirona, todos esses medicamentos. Tá bem explícito, quem entra já vê, para não acontecer algo como semelhante a isso. E quando os pacientes não vão a óbito, né? Às vezes por conta de eventos relacionados a medicamentos. Então, para você ver a importância dos indicadores relacionados à segurança do paciente, não apenas monitora falha assistencial, mas também aponta áreas críticas, como essa que nós falamos aqui, em que os técnicos, enfermeiros, laboratório, médico, toda a equipe multidisciplinar precisa entender que a segurança daquele paciente está nas mãos da equipe, quando se trata de uma internação, por exemplo, ok? Muito bem. Então, a gente precisa também avaliar ali a qualidade de protocolos clínicos, né? Além da segurança, a gente precisa entender que indicadores vão mostrar aqui como está a qualidade assistencial, né? Quantos
pacientes, estou falando de público e privado, tá, pessoal? Agora, esses aqui são indicadores que tanto um quanto o outro tem que usar, precisa usar, tá certo? Se vier um hospital, precisa, ok? Clínicas de atendimento ambulatoriais também precisam, ok? Muito bem. Então, precisam entender esses indicadores, né, para a gente poder reduzir riscos. Então, veja, nós estamos quase finalizando para a unidade 6, a próxima vai ser a unidade 6, mas só para que você tenha ideia, tá? Que aqui, eu finalizo aqui dizendo para você que tudo isso que a gente está falando sobre segurança do paciente, são os indicadores que a gente vai finalizar, é para analisar áreas críticas e, na verdade, é para a gente reduzir risco, ok? Quando eu falo de segurança do paciente, qualidade assistencial, reduzir risco, evitar mortes desnecessárias, evitar sequelas em pacientes que não precisariam passar por aquilo, evitar trauma no paciente. Às vezes ele não tem uma sequela física, mas tem uma sequela emocional. Então isso é muito importante, a gente pensar na segurança do paciente como um todo. Tá certo? Essa é a nossa unidade 5, e nós vamos agora finalizando, vamos partir para a unidade 6. Nos vemos em breve.